convocar então o Sérgio Badalotti, o Bad. A Chapecoense mais uma vez largou na frente, criou alguns lances, mas não teve forças. Cedeu o empate aí na última rodada para o Atlético. Dragão de Goiânia, é isso, Badá. Boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço a você, aos colegas do programa Clube da Bola e, naturalmente, que para todos os nossos telespectadores, na sua última partida na Série A, a Chapecoense acabou empatando com o Atlético lá em Goiás pelo placar de 1-1. 17ª partida, vejam só, da Chapecoense sem saber o que é uma vitória na competição. E olha que contra o Atlético Goianense a vitória esteve muito perto. A Chapecoense até fez um bom primeiro tempo, largou na frente num pênalti que foi convertido pelo Anselmo Ramon, pênalti sofrido pelo Bruno Silva, que o árbitro de campo não estava marcando, mas aí com o auxílio do VAR o pênalti acabou sendo confirmado, o Anselmo Ramon bateu, converteu, fez 1-0, um primeiro tempo muito consistente do time da Chapecoense. Foi bem na primeira etapa o time comandado pelo técnico Pintado. Aliás, o Pintado tem 3 partidas no comando da Chapecoense, perdeu para o Grêmio pelo placar de 2-1 em Porto Alegre, quando poderia até ter empatado ou quem sabe até vencido, aí empatou com o América Mineiro aqui em Chapecó em 1-1 também, num jogo que poderia ter conquistado um resultado melhor. E agora o terceiro jogo dele, esse contra o Atlético de Goiás. No primeiro tempo foi muito bem, mas aí não conseguiu no segundo tempo segurar o resultado. Na segunda etapa, é bem verdade que o time recuou, alguns jogadores, o que é normal, acabaram cansando. O Atlético foi ganhando espaço, foi atacando mais. Na verdade, no segundo tempo, só deu o Atlético Goianense. Mas a Chapecoense se segurava como podia. O Atlético até teve oportunidades para empatar, mas acabou empatando num pênalti muito polêmico, muito discutível. Mais um pênalti marcado aos 45 minutos do segundo tempo. Chapecoense reclamou muito e, na minha opinião, com razão. Não é choro de quem não está conseguindo os resultados. A Chapecoense está na lanterna da Série A pela fraca qualidade do seu elenco, isso eu tenho falado aqui praticamente todo sábado, então não é desculpa da arbitragem, mas pontualmente em alguns jogos a Chapecoense vem sim sendo prejudicada. E contra o Atlético de Goiás, esse pênalti polêmico, que para muitos especialistas o pênalti não existiu e para mim também não houve o pênalti, o Atlético, que não tem nada a ver com isso, foi lá, empatou em 1-1 e tirou a primeira vitória da Chapecoense nesta Série A. Então, a campanha é muito ruim, a campanha é muito fraca, mas as arbitragens também não estão colaborando com a Chapecoense e assim o Verdão viu ir embora a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Situação praticamente irreversível. A Chapecoense, a cada rodada que passa, fica mais próxima, infelizmente, do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje tem mais um jogo. Hoje é contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro, e daqui a pouquinho eu falo mais a respeito deste jogo, deste compromisso do Verdão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos chamar o repórter Júnior Espíndola, que tem as últimas informações da Chape. Júnior, mais uma semana agitada nos bastidores do Verdão, é isso, né? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Mancha. Boa tarde ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. A semana foi de dispensas aqui na Chapecoense. Foram 2 de forma oficial. O Regis, meio atacante, né, formado aqui na Chapecoense, havia sido emprestado para vários clubes aí. Ele não faz mais parte do elenco da Chapecoense, né? Terminou o contrato e a Chapecoense encerrou a relação com o jogador, de 23 anos, né? Outro jogador que foi anunciado de forma oficial, o atacante Fernandinho, jogador que atuou em algumas partidas dessa temporada, várias partidas inclusive, teve muitas oportunidades, foi muito criticado pela torcida, pelos erros nos gols, aí nas finalizações, né? Mas é um jogador que também não faz mais parte do elenco da Chapecoense. E essa lista de dispensa, Mancha, não deve parar por aí. A semana, nos próximos dias, a gente deve ter aí mais dispensas, pelo menos está sendo projetado uma lista de dispensas envolvendo o zagueiro Derlan, que também participou de 13 dos 17 jogos da Chapecoense na Série A, do Felipe Silva, meio-campista, que chegou como reforço também na temporada, não teria se firmado e não faria mais parte dos planos da Chapecoense, e o atacante Caio Nunes, que chegou a marcar gol contra o São Paulo, atuou em algumas partidas da Série A, também não estaria mais sendo chamado aqui para participar desse time do técnico Pintado e estaria numa provável lista de dispensas envolvendo liberações aqui na Chapecoense. Enquanto isso, o time segue treinando. Joga hoje, 5 da tarde, logo mais, no Recife, na Ilha do Retiro, contra o Sport. Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Pintado falou sobre esse confronto fora de casa, diante da difícil equipe do Sport. Acho que o Sport também é uma equipe que passa por dificuldades. As informações aí que a gente tem aqui, vai jogar o que tem de melhor dentro do campo. Eles têm alguns desfalques que podem dificultar para eles.
Mas a minha preocupação maior hoje é com a nossa equipe. É o que a gente vai fazer, é o que a gente consegue melhorar e como a gente consegue sustentar um jogo forte e intenso durante todo o jogo. Tá aí o técnico da Chapecoense projetando aí esse jogo logo mais 5 horas da tarde contra o Sport. Lembrando, jogo da pior defesa, que é a Chapecoense, contra a melhor defesa, que é a equipe do Sport. Chapecoense joga essa partida com o Sport fora de casa pela 18ª e fecha o turno jogando aqui dentro da Arena Condá no dia 7 de setembro. Jogo marcado para as 9h30 da noite contra o Fluminense. Então, esse jogo que fecha a competição, né? A Chapecoense que ainda não venceu no campeonato e busca, né, Mancha, essa tão sonhada vitória no Campeonato Brasileiro. Eram essas as informações da Chape. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Abraço, amigos. Obrigado, Júnior, pelas informações. A gente segue no Oeste Catarinense para conversar mais uma vez com o Sérgio Badá. Badá, e esse jogo, hein? Pois é, Marcelo Mancha, hoje, 5 da tarde, então, Sport Recife contra Chapecoense. 2 clubes que estão em crise, 2 clubes que estão na zona de rebaixamento. A situação da Chapecoense, claro, é muito mais complicada do que a do Sport, mas o Sport também não faz boa campanha, também está na zona de rebaixamento e demitiu nessa semana. Não foi acordo, como os clubes e os treinadores querem passar a impressão de que houve um acordo para a saída do Humberto Loser. Não, Humberto Loser foi demitido pela diretoria do Sport, um técnico que fez um belo trabalho aqui na Chapecoense, conquistou título do Campeonato Catarinense, principalmente conquistou o título da Série B. Daí, no início do ano, optou por trocar a Chapecoense pelo Sport Recife. Eu comentei aqui no Clube da Bola que o risco seria muito grande, porque a gente sabe que o Sport Recife já há bastante tempo também vem atravessando crise. O ano passado escapou por pouco do rebaixamento para a Série B. Mesmo assim, o Humberto Loser aceitou o desafio, foi para lá, não durou muito, já foi demitido e o Sport Recife em crise também está sem treinador, contratou um técnico paraguaio, mas não vai estrear contra a Chapecoense, vai estrear depois. Quem sabe a primeira oportunidade para a Chapecoense ganhar. A gente sempre tem um fiozinho de esperança que em algum momento venha esta bendita primeira vitória. Mas está difícil, está demorando. Quem sabe seja hoje. Vamos torcer, que é o que nos resta, Marcelo Mancha. Grande abraço para você e todos os amigos do Clube da Bola. Valeu, Sérgio Badá.